Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer uma breve análise e vou propor o meu gabarito preliminar da prova do INSS que ocorreu aqui em Campo Grande, ocorreram em Campo Grande e também em Dourados, se não me engano, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então, no caso, duas provas, tá bom? E, bom, elas foram feitas no mesmo horário, se não me engano, às 14 horas do domingo, tá? E, claro, em várias cidades no país todo, né? E a prova ocorreu no dia 27 de novembro, eu falo aqui do dia 28, o gabarito preliminar está para sair pela Sebrasp a partir de amanhã, dia 29, tá? Terça-feira, falo aqui de uma segunda-feira, dia do Jogo do Brasil, dia que o Brasil ganhou da Suíça de 1-0. De 1-0, isso mesmo, tá? Antes de nós começarmos a análise dessa prova, eu gostaria de informá-los, tá? Que nós já estamos concluindo o módulo 3 do meu curso. Agora o canal tem um curso, é o curso Gramática Descomplicada, aqui com o professor Gessé Cortes. O curso está terminando o seu terceiro módulo, está entrando agora no quarto módulo, para tratar agora de concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, crase e pontuação, tá? Tudo isso dentro do conteúdo do quarto módulo. Se você gostaria de estudar comigo esses tópicos, eu convido você, a partir de janeiro agora, o quarto módulo. Encerraremos, e aí, em abril, começaremos o primeiro módulo novamente. O curso ele é cíclico, com a intenção de durar um ano, né? Um ano de estudo de gramática aqui com o professor Gessé Cortes. O curso é totalmente online, isso quer dizer que você aí do interior do estado, você de qualquer lugar do Brasil, temos alunos de todos os lugares, né? Todos os lugares é um exagero da minha parte, né, irmão? Mas temos sim do interior de São Paulo, do interior de Santa Catarina, do interior do Paraná, tá? Então, se você gostaria de estudar aqui com o professor Gessé Cortes, então agora você tem a oportunidade do interior do estado poder fazer esse estudo, tá? Um estudo sistemático, um ano voltado, valorizando aqui os concursos aqui do estado, tá? E aí, no caso, né, e também, claro, em nível nacional, mas aqui no estado, dando prioridade às provas FAPEC, tá bom? Isso mesmo. As orientações ou os detalhes você pode conseguir no meu grupo de divulgação. Eu vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição, tá? Bom, também outra coisa, é você que financia o Gramática Descomplicada. Então, vou deixar aqui do meu lado, eu acho que agora eu vou colocar aqui desse lado, tá? O QR Code, é só você apontar o celular para o QR Code, já vai direcionar para a minha chave Pix. Faça uma doação de qualquer valor. É você que financia o Gramática Descomplicada. Se não, vou deixar aqui embaixo na descrição a minha chave Pix, tá? É o prof.gessecortes@gmail.com, que também é um e-mail que você pode pedir essa prova. Eu vou mostrar aqui a prova. Nem todo mundo teve acesso à prova, tá? A prova vai estar disponível daqui a pouquinho no site da Sebrasp, mas para quem fez a prova, para quem tem um CPF, né, vai poder baixar a prova na íntegra. Mas aqui eu tenho um PDF, até ficou legalzinho o PDF, tá? Hoje em dia com esses programas, né, o CS, o Scan Scanner, né, fica top, né? Um PDF top. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Então não esqueça de fazer a sua doação aqui para o canal, tá bom? Muito bem, feito então as ideias preliminares, vamos para mais um vídeo, mais uma correção aqui no Gramática Descomplicada. Vamos lá? Vamos lá, me acompanha aqui. Pois bem, nós temos aqui a prova, tá? A prova, como eu disse, né? O aluno não mandou a página inicial, tá? A capinha, tá? Mas tem aqui Sebrasp, tá? 2022, tá bom? Aqui a prova propriamente dita. E aí a gente já tem, já no começo, as questões de interpretação, tá? Em relação aos aspectos estruturais do texto, tá? Aí é um código, né? Porque daí eles usam um código aqui para o texto, tá? As sequências, tá? De informações por ele vinculadas, julgue alternativas os itens subsequentes, tá? Os serviços de cuidados fornecidos na América Latina diferenciam-se dos providos em países do hemisfério sul. Você vai ver aqui, eu não vou fazer a leitura do texto todo, mas está aqui do seu lado aqui a leitura do texto, tá bom? Para você fazer a leitura, você vai ver que ele faz o contraponto da argumentação, tá? É difícil, uma questão polêmica, tá? Ela pode dar correta, como pode dar errado,
Por quê? Porque é forte, né, admitir os serviços de cuidados fornecidos na América Latina diferenciam dos providos nos países do hemisfério norte. Ele usa um entretanto aqui, tá? Na América Latina, deixa eu colocar aqui para você. Na América Latina, entretanto, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, das quais mulheres desempenham gratuitamente o papel central como cuidadoras de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Por esse entretanto, tá, que daí no parágrafo subsequente ele fala como é feito nos Estados Unidos, tá, que é a atuação do Estado por meio da criação de instituições públicas de acolhimento, por meio da criação de instituições públicas de acolhimento, expansão da política de financiamento, formação de regulação do trabalho de cuidadores, conta a socióloga. Então, com esse contraponto que ele fala a respeito dos Estados Unidos, e aí esse entretanto, que ele dá um ponto aqui, nesse entretanto, eu marcaria aqui a questão 1 como correta, tá? Mas é uma questão polêmica, até como CESP, né, cara? A gente, como eu sempre oriento meus alunos, não tem lugar para colocar, então você coloca na frente, tá? Na frente do número, para depois você vir e marcar no gabarito, tá? Então eu estou marcando a número 1 como correta, mas assim, com ressalva, sabe? Porque em se tratando de CESP, né, meu amigo? Você sabe que o negócio é complicado, tá? Mas tá bom, então. Vamos adiante. A profissionalização do trabalho de cuidado nos últimos anos remodelou a essência do conceito de cuidado. Você nota que ele vai ter no texto vários operadores no que diz respeito assim, nos últimos 20 anos, na última década, tá? Esse operador aqui diz assim, hoje ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, na medida que qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente de algum modelo de vida, explica a socióloga. Então, como hoje, ele usa esse operador hoje, que também, vou falar a palavra essência, tá? Os profissionais, a profissionalização do trabalho de cuidados dos últimos anos remodelou a essência do conceito de cuidado. Essa palavra essência é muito forte, porque, afinal, ainda é um cuidado com os vulneráveis, né? Mas devido àquele operador, eu vou marcar a questão como correta, tá? Então, é o número 2, professor Gessé, marcando como correta. Marca aqui, coloca aqui na frente, porque depois você vai passar para o seu gabarito e aí você não lê de novo, você não relê, você já marca, tá? Porque se você for reler todas as vezes, né, cara, o que vai acontecer? Você vai começar a mudar, né? E aí não é certo, né? Não é aconselhável, tá? Ao confirmarem a forte dimensão emocional do trabalho de cuidados, em estudos relatados no contexto, recomendam que esse setor da economia não seja assumido pelo Estado, nem seja objeto de mercantilização. É errado agora, tá? Por quê? Porque ele fala que existe essa comercialização, essa mercantilização. Ele fala lá no penúltimo parágrafo. Contudo, ele só fala que na América Latina isso é feito de maneira mais familiar, tá? Então, não, é muito forte admitir isso aí. Então, eu marco ela como errada, tá bom? Vamos lá. Por mencionar dados e articular depoimentos e expor argumentos, o texto configura-se predominantemente descritivo. Não. O texto é predominantemente dissertativo, tá? Então, trata-se de um texto dissertativo. Então, não. Dissertativo. Então, coloquei aqui dissertativo para ficar claro para você. Então, afirmativa 4 errada, tá? O envelhecimento da população mundial é um dos fatores que explicam a ampliação da presença de mulheres no mercado de trabalho. Aqui, não sei de onde ele tirou isso daqui, então, desses devaneios do CESP. Tá? Ele fala sobre essa presença feminina no mercado de trabalho, tal, mas em nenhum momento por causa desse envelhecimento da população. Errado, tá? Então, tá acompanhando? Número 1, eu marquei certo com ressalvas. Número 2, eu marquei certo com ressalvas, em se tratando de CESP, tá? Aí, número 3, impossível. Número 4, impossível. Número 5, impossível. Errado, tá?
Vamos agora para os aspectos semânticos, significados de palavras e também correções gramaticais, tá? No último parágrafo, a expressão nos quais poderia, sem prejuízo sintático, para o texto ser substituída por cujos. Errado, tá? Isso aqui é algo muito comum de CESP, né, cara? Substituição de conjunções. Mas nesse caso aqui, o que acontece? O cujo, ele vai dar sentido de posse, tá? Então, o sentido de posse, ele vai ser regido por preposição de. Então, aqui nas quais há uma regência de preposição em. Então, de nenhuma maneira isso poderia ser feito, tá? Então, sem possibilidade. Vamos localizar no último parágrafo, tá? Vamos lá? Me acompanha aqui. Na América Latina, entretanto, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, nas quais mulheres, veja, no caso, né, levando em consideração o pronome relativo com função de adjunto adverbial de lugar, tá? Nas quais mulheres, aonde? Nas famílias, tá? Então, o cujo não pode atuar assim. O cujo só pode atuar como com função de adjunta de nominal ou função de complemento nominal, não como adjunta adverbial de lugar, tá? Então tá errado, tá? No terceiro parágrafo, o segmento A ideia retoma por coesão noção descrita no primeiro período. Então tá. Então a gente vai olhar o primeiro período do terceiro parágrafo e ir até a palavra ideia e vamos ver se a noção descrita nesse primeiro período está presente em ideia. Vamos tentar fazer? Terceiro parágrafo. Aqui, ó. Faz aqui comigo. Ao refletir sobre esse desequilíbrio, a socióloga da Universidade Estadual nos Estados Unidos da América explica que persiste nas sociedades a noção arraigada de que o trabalho de cuidado seria uma manifestação de amor e, por essa razão, deveria ser prestado gratuitamente. Conforme a nossa pesquisadora, a ideia decorre. Qual que é a ideia? Todo esse elemento descrito no primeiro parágrafo. Correto? Correto, cara. Então, neste caso, a afirmativa certa está correta. Você está vendo como é que eu estou fazendo, né? Eu estou analisando afirmativa por afirmativa e analisando as afirmativas. O que ele afirma é correto? Então, C no gabarito. Não. O que ele afirma é errado. Então, E no gabarito. Não sei fazer a letra E na linguagem de sinais. Tá bom, então. Seria preservada a coerência das ideias do texto se, no segundo parágrafo, a expressão na medida em que for substituída pelo vocábulo pois. Aqui também é uma questão complicada, no sentido que, tá, vamos primeiro localizar, tá? Segundo parágrafo, na medida em que. Vamos localizar ele aqui? Na medida em que. O que acontece? Na medida em que, ele vai dar uma explicação, tá? Ele vai dar uma causa na medida em que. Vai ser uma noção de causa, tá bom? Se eu substituísse pelo pois, ele vai dar uma noção de explicação. Notem, mas só que eles não estão falando do ponto de vista ele está falando apenas de coerência, certo? Ficaria coerente ou prejudicaria a coerência? Porque ele não está falando de precisão gramatical, tá? Ele está falando de coerência. Vamos ver aqui? Aqui, ó. Vou ler aqui o período anterior. Aqui, ó, hoje. Vamos começar aqui em hoje. Hoje ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, na medida em que, porque qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente em algum momento da vida. Explica, tá? Então, vamos lá? Hoje ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, pois qualquer pessoa. Então, levando em consideração somente a coerência e não a precisão gramatical, porque daí mudar uma conjunção de causa para uma conjunção de explicação, talvez não seria correto, mas a coerência permanece. Então, tudo isso você tem que avaliar em CESP, tá? Então, eu marcaria como correto, tá bom? Muito bem. Vamos lá. 9. Agora as questões supostamente gramaticais, não que as outras não tenham sido, né? Então, vamos lá. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso o termo analisado, abre aspas, analisado, quarto parágrafo, fosse flexionado no feminino, analisada, tá? Dada a possibilidade de sua concordância com o termo subsequente crise, com o qual estabelece relação sintático-semântica. Tá, então vamos ver?
Diz assim, vamos ver se a gente localiza ele. O termo subsequente com o qual seria mantida a correção gramatical caso o termo analisado, quarto parágrafo, analisado. Tá? Então vamos lá, quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui, ó, bem aqui. Esse fato. Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou aquilo que tem sido analisado como uma crise no provimento. Notem que o analisado não se relaciona com crise, ele se relaciona com esse O aqui. Então, o envelhecimento da população gerou aquilo, tá, que tem sido analisado. Então, errado. Eu não posso fazer isso, porque ele não se relaciona com crise, ele se relaciona com aquele ozinho, que é um pronome oblíquo com função de pronome demonstrativo aquilo, tá? Então, essa relação não pode ser estabelecida, está errado. O 10, muito perigoso, tá? No início do quarto parágrafo, tá? Tá ali, a expressão por outro lado, tá vendo aqui, ó? Por outro lado, tá? Desempenha papel de reforço de coesão textual, até aí tudo bem. Poderia ser substituída sem prejuízo semântico ao texto original por inversamente. Note que, por outro lado, o que ele está fazendo? Opa, tem mais isso aqui, ó, por outro lado, mas não esqueça disso. Aparentemente uma ideia de inversão, de oposto, né? Ó, olha como é que ele termina. A ideia decorre, entre outros aspectos, de que a construção cultural a respeito da maternidade de cuidar seria um talento feminino. Por outro lado, Guimarães lembra que, a partir de 1970, as mulheres aumentaram sua participação no mercado de trabalho. Em 5 décadas, a presença feminina saltou de tanto para tanto, tá? Então, nota que ele está contra-argumentando, mas a palavra inversamente daria uma ideia de contrário. Então, ela estaria muito forte, tá? Então, quanto ao seu aspecto de significado, eu colocaria errado, tá? Por quê? Porque o por outro lado, está fazendo assim, olha, não esqueça de ver também isso, e não está fazendo uma inversão total, tá? Então, errado a 10. 11. No início do último parágrafo, o emprego da conjunção entretanto, tá? Olha aqui, ó, entretanto, tá vendo aqui, ó? Entretanto, tá? Objetivo é evidenciar uma contraposição, correto, com o que se afirma no parágrafo anterior. Por isso, essa conjunção poderia ser substituída sem prejuízo dos sentidos e da coerência do texto por quanto coerência, talvez sim, mas sentido não, porque conquanto ela é concessiva, tá? Entretanto, é adversativa. Então, esse tipo de substituição a gente não faz. Mas elas dão ideia de opostos, Gessé, sim. Só que uma está fazendo a relação de independência, que é de adversativa, e a outra tem uma relação de dependência adverbial concessiva. Isso não se faz, tá? Número 11, errado. Viu aqui? Marquei errado. Isso aí, errado. Errado no gabarito, tá? O emprego das vírgulas após os trechos, de acordo com o último relatório da Organização Internacional de Trabalho, e conforme definição, no início do segundo parágrafo, justifica-se pelo mesmo motivo. O que nós temos aqui? Nota que nós temos conforme definição, advérbio, conformativo. De acordo com, né, também conformativo. Não pelo aspecto de serem conformativos, mas pelo aspecto de serem advérbios invertidos. Então, o advérbio invertido requer presença de vírgula, tá? Notem que são advérbios grandes, então a vírgula é obrigatória. Justifica-se pelo mesmo motivo? Sim, correto. Por quê? Porque está isolando o advérbio no deslocado, tá? Então, sim, seria o mesmo motivo correto. 13. Por constituir um substantivo o termo bem-estar, empregado no segundo parágrafo, poderia ser grafado em conformidade com a ortografia oficial, sem hífen, bem-estar, errado. Então, não é muito comum, né? O CESP fica fazendo questões de ortografia, né, cara? Mas aqui leva em consideração, talvez, o novo acordo ortográfico, tá? Que não retirou o hífen de bem-estar. Neste caso aqui, um advérbio encontrando um verbo. Ele enquadraria na regra de hífen vocabulário, tá? Então, separando dois vocábulos distintos, o bem não é prefixo, o bem
é o advérbio de modo, tá? Então, advérbio e verbo formando agora um substantivo, o hífen se torna obrigatório. Errada a afirmativa, tá? E acabou, último. No terceiro período, o termo sua refere-se à expressão conceito de cuidado. Vamos ver? Nota que no primeiro momento o candidato pode se confundir, porque conceito de cuidado é uma palavra masculina e o sua está fazendo uma concordância feminina. Mas veja, ele diz o seguinte: o termo refere-se, então o pronome adjetivo concorda com o substantivo. Contudo, ele pode fazer referência a um outro elemento. Vamos lá? Terceiro período. Me acompanha aqui onde está o terceiro período. O terceiro período de onde? Deixa eu ver aqui. O terceiro período do segundo parágrafo. Você sabe fazer isso aqui? O terceiro período do segundo parágrafo. Vamos lá para o segundo parágrafo. Ó. Terceiro período. É aqui, ó. Primeiro período começa na letra maiúscula, ele morre no ponto final. Aí vem o segundo período. Aqui, não, desculpa. Ó, o ponto final está aqui. Não termina aqui, ó. Termina aqui. É uma relação que tem uma forte dimensão emocional. Se desenvolve na intimidade e com frequência envolve a manipulação do corpo do outro, diz Guimarães, tá? Cadê o... Ah, tá, agora aqui foi uma citação, né? Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos. E desde então tem sido crescente a sua presença. A presença do quê? Vamos ver, o que ele fala aqui do sua? O terceiro período do segundo parágrafo, o termo sua refere-se à expressão conceito de trabalho. Então vamos lá. Vamos lá, de novo, hein? Fazendo a leitura comigo aqui. Conforme a definição, então vamos ver se ele está no segundo parágrafo. Tá. Ele quer o terceiro período aqui, ó. Tá. Conforme definição, o trabalho de cuidado, que pode ou não ser remunerado, envolve dois tipos de atividade. As diretas, como alimentar um bebê e cuidar de um doente, e as indiretas, como cozinhar e limpar. É um trabalho que tem uma forte dimensão emocional, se desenvolve na intimidade e, com frequência, envolve a manutenção do corpo do outro, diz Guimarães. Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos. E desde então tem sido crescente a sua presença. A presença do quê? A presença do conceito de cuidado, tá? Correto, cara. Então ele está evocando esse termo anterior. A afirmativa está correta. Pronto, acabou. Porque daí, a partir da questão 15, começam aqui o elemento de serviço público civil, etc. E a prova vai ganhando as outras dimensões, segundo o edital. Mas as de língua portuguesa terminam aqui, tá bom? Então aqui uma passada mais um pouquinho para você ver o gabarito, feito pelo professor Gessé Cortez, com as suas ressalvas, é claro. A número 1, correta. Número 2, correta. Número errado. Número 3, errado. Número 4, errado. Número 5, errado. Número 6, errado. 7, correto. 8, correto. 9, errado. 10, errado. 11, errado. 12, certo. 13, errado. 14, correto. Sempre lembrando que na hora de ser o gabarito, ele inverte a posição das questões. Então, você tem que ler um trechinho e saber, porque às vezes a pessoa, sem orientação, né, olha o gabarito e fala assim, ficou tudo diferente, tudo errado. Não, você tem que ver porque, conforme a sua prova, ele inverte a posição das questões, tá bom? Tá bom, então, se você gostou, se foi útil para você, se foi muito rápido, tá? Se alguma questão você gostaria uma explicação melhor, professor, eu gostaria melhor essa explicação, eu não entendi por que não pode substituir o cuja pelo nas quais, eles não são femininos, tá? Se você quiser esse tipo de explicação, por favor, deixe a sua pergunta aqui, eu prometo que gravo um vídeo sobre a sua questão, tá bom, então? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.